Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Todos me escutam? Boa noite, Arthur. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Davi. Boa noite, Rodrigo. Então vamos lá, pessoal. No nosso encontro de hoje, a gente vai avançar, né? Nós trabalhamos na aula passada com a parte da calorimetria. Hoje a gente vai entrar em algo mais aprofundado aí, que seria o estudo dos gases ideais, né? Ou também chamados de gases perfeitos. E a gente, se der, a gente já chega hoje na primeira lei da termodinâmica. Então, hoje, o ideal é que a gente chegasse em primeira e segunda lei da termodinâmica. Se isso for possível, já começamos hoje. Se não, semana que vem é nós. Vamos compartilhar aqui a tela. Só um segundinho. Aí. Não sei se vocês estão enxergando tudo certinho aí. Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí, tá? Agora eu tô com duas telas de novo. Voltei pro meu para minha configuração, né? Ficou boa agora sim. Deixa eu só passar isso daqui para lá. Aqui, aqui. Deixa eu empurrar isso daqui para lá também. As ferramentinhas eu vou deixá-las aqui. Deixa eu só puxar isso aqui e botar para o lado. E como é que eu tiro isso daqui agora? Aí. Não estou conseguindo ver as câmerazinhas por algum motivo aqui. Vamos ver. Puxar isso aqui para cá. Só um segundo, gente. Ainda estou me adaptando aqui. Aqui. Toquei para cá, beleza? Feitoria. Quem quiser escrever no chat ali, pode deixar alguma mensagem, qualquer coisa. E lá vamos nós. Então, no episódio de hoje, então, como eu falei, a gente vai trabalhar com o comportamento térmico dos gases. Só que a gente não vai trabalhar com um gás qualquer. A gente vai trabalhar com um gás chamado de gás ideal ou gás perfeito. E para ser considerado um gás ideal ou um gás perfeito, ele tem que obedecer a alguns postulados. Postulados é algo que a gente fala e ninguém questiona. Ele é assim e deu. Qual que seria o primeiro postulado, né, que esse gás vai ter que obedecer? Eu botei aqui, ó. Os postulados da teoria cinética dos gases estabelecem que as moléculas do gás ideal ou perfeito, como é que elas se movimentam, né, dentro desse nosso recipiente, que a gente vai ter que confinar um gás em algum lugar. Ó, movem-se desordenadamente, que é o que a gente chama de caos molecular. E embora apresentem velocidades variáveis uma para a outra, né? Se a gente considerar todas as moléculas de dentro do gás, uma vai se movimentar diferente da outra. A gente vai admitir que todas elas estão se movimentando com a mesma velocidade média v. Então, todas as moleculinhas desse gás têm a mesma velocidade média v. O segundo postulado fala sobre as interações entre essas moléculas, ó. Elas não exercem ação mútua, isto é, não interagem, por mais próximas que estejam, exceto durante as colisões. O que que ele está dizendo para a gente aqui, ó? A gente sabe que essas moléculas têm cargas elétricas, elas têm massa, e massa atrai massa, carga repele ou atrai carga. Isso não vai acontecer. Só vou ter interação entre elas quando elas colidirem umas com as outras. E se elas colidirem, como devem ser essas colisões? Chocam-se elasticamente entre si e com as paredes do recipiente, não havendo, portanto, perda energética nessas colisões. Colisões elásticas, né, uma coisa que vocês veem lá em dinâmica, trata então de colisões que não ocorre dissipação de energia. E o último postulado fala sobre o volume das moléculas comparado com o volume do recipiente que confina esse gás. Apresentem um volume próprio desprezível em comparação com o volume ocupado pelo gás. Então, para o nosso gás ser considerado um gás ideal ou perfeito, ele vai obedecer esses quatro postulados. Vamos tentar agora identificar que variáveis que a gente está tramando aqui, né? O que a gente está tramando aqui dentro. O que que seria falar sobre a velocidade média das moléculas, sobre a agitação das moléculas dentro de um gás?
que ele está dizendo para a gente? A agitação das moléculas a gente mede essa informação a partir da temperatura. A temperatura nos informa o grau de agitação das moléculas ou das partículas de um corpo. Então, esse primeiro postulado fala da temperatura do gás. Se eu pegar todos os pontos do gás, a temperatura vai ser a mesma. O segundo postulado fala que as colisões, ou seja, os choques com as paredes e entre elas, entre as próprias moléculas, isso vai acontecer sem perda de energia. Isso que a gente está falando aí é sobre a pressão do recipiente. E não haver perda de energia quer dizer que as moléculas não vão agitar-se menos. Porque se isso acontecesse, a temperatura do nosso sistema ia diminuindo, sem nenhuma transformação, digamos assim. E o último fala sobre o volume. Então, aí eu já identifiquei para vocês o que a gente chama de variáveis de estado de um gás. Quem são as variáveis de estado de um gás? Volume, temperatura e pressão. Daqui a pouco a gente vai relacionar elas aí nos problemas, tá? Então, e como é que eu vou fazer no dia a dia, então, para trabalhar com os gases do dia a dia? Esses gases do dia a dia não são reais, não são ideais, né? Eles são reais. Como é que eu vou aproximar um gás real de um gás ideal? Um gás ideal se aproxima do comportamento de um gás ideal quando em altas temperaturas e baixas pressões. Parece ser contraditório, porque se eu aumentar a temperatura de um gás, as moléculas vão vibrar cada vez mais e vão colidir cada vez mais. E isso aumentaria o que a gente imagina aí por pressão. Como é que eu poderia aumentar a temperatura de um gás e diminuir a pressão? Se eu tiver pouco gás, se eu tiver um gás rarefeito, eu consigo, né? Aumento a temperatura desse gás, e como ele é um gás bem espaçado das moléculas umas das outras, né? Eu vou ter menos colisões. Então eu teria uma redução na pressão. Feitoria, variáveis de estado de um gás, como eu falei para vocês, as variáveis de estado de um gás são esse conjunto de valores, ó, pressão, volume e temperatura absoluta. As variáveis de estado de um gás caracterizam o estado de um gás. O estado do gás aqui não é o estado gasoso, tá? É um número, é um conjunto de três informações: P, V e T. Isso são as variáveis de estado de um gás. Vocês lembram quais são as condições normais de temperatura e pressão? Alguém lembra dessa informação aí? O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão? Bom, um gás na CNTP tem uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 0 graus Celsius. Mas aqui, ó, como eu já escrevi anteriormente, a gente sempre vai trabalhar com a temperatura absoluta. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Temperatura absoluta. O que que significa temperatura absoluta? Significa que vocês vão trabalhar aqui a partir de hoje, ó, sempre, sempre em Kelvin. Caso vocês não trabalhem em Kelvin, vocês estão lascados, porque aqui é só Kelvin. Graus Celsius, jamais. E vocês lembram como é que calcula de um para o outro e do outro para um? Caso vocês queiram a temperatura em Kelvin, vocês precisam descobrir, né? Vocês vão pegar o valor da temperatura em graus Celsius e vão somar a 273. Então, para quem não lembra, aqui está como é que se converte, né? De Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin. Então, condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm, que é a mesma coisa que dizer 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que dizer 1 vezes 10 na 5, isso daqui, ó, é o mesmo que Pascal, ó, isso aqui é o mesmo que Pascal, que é o mesmo que dizer 76 centímetros de mercúrio, que é o mesmo que dizer 760 milímetros de mercúrio. Tudo isso daqui indica a pressão normal de um gás. E 273 Kelvin é o mesmo que 0 graus Celsius, tá? Mas lembrem-se que vocês vão ter que trabalhar em Kelvin mesmo. Certo? Lembravam desses números? Espero que sim, que logo em seguida a gente vai usar eles aí para um exercício que eu vou pedir para vocês. Então, as variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Como que essas variáveis de estado relacionam-se, né, entre si através da equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron vocês usam bastante em química. Essa equação aqui, ó, PV igual a nRT. P é a pressão, que a gente falou agora há pouco. V
é o volume, T é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura expressa em Kelvin. Esse N que aparece aqui é o número de mols, né? Como é que se calcula o número de mols de um gás? Bom, digamos que a massa molar de um gás lá seja, sei lá, 20 gramas. Estou inventando um número. Se eu tiver 40 gramas de um gás dentro do recipiente, quer dizer que eu tenho 2 mols. Se eu tiver 60 gramas, quer dizer que eu tenho 3 mols, porque um mol tem 20 gramas. Então, a massa molar, ou o número de mols, vai ser a massa do gás que tu tem confinado, dividido pela massa molar. E esse R que aparece aqui é o que a gente chama de constante universal dos gases perfeitos. Ela é chamada de constante porque ela é constante, ela não é uma variável. E ela é universal porque ela é universal. Para todo e qualquer problema que tu precisar usar a equação de Clapeyron, independente do gás que tu está falando, se é o gás oxigênio, hidrogênio, hélio, qualquer um, sei lá, metano, qualquer coisa, tu vai usar o mesmo valor de constante. Essa constante vale 0,082 atm litro por mol Kelvin ou 8,31 joule por mol Kelvin. Vejam que a mudança que a gente tem é no numerador dessa fração, né? O denominador ficou sempre a mesma coisa ali, ó. O denominador ficou mol Kelvin, ó. Nos dois, ó, tanto aqui quanto aqui. Ficou mol Kelvin. Isso quer dizer que esse aqui eu vou ter que sempre escrever ele em mols. Esse daqui eu vou sempre ter que escrever ele em Kelvin. Não pode ter outra maneira. É sempre assim. Vou escrever o número de mols em mol aqui, ó. Mol, Kelvin. O que que vai mudar agora? A forma que eu vou escrever a pressão ou eu vou escrever o volume. Se eu escrever aqui, ó, a pressão em atm e o volume em litro, aí eu vou ter atm litro dividido por mol dividido por Kelvin vai ser o nosso valor de constante. Agora, se por acaso o problema quiser no sistema internacional, ele pode me dar a pressão em Newton por metro quadrado, Newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico. Aí, quando eu organizo isso daqui, eu vou ter a resposta em Joule por mol Kelvin. Então, Joule é usando os azulzinhos que eu coloquei ali no meu desenho. E o ATM litro é usando o verdinho que eu coloquei ali no meu problema. Certo? Então aqui a gente tem uma relação entre as variáveis de estado de um gás. Vocês já devem ter resolvido um problema assim, quer ver, nas aulas de química. Imaginem que eu tenho aqui um recipiente. Vou inventar um problema aqui, ó. Eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu vou confinar um gás. Vamos prender um gás aqui, ó. Se eu deixar ele sem tampa, o gás vai embora, né? Nós vamos prender ele aqui, ó. Vamos fazer um tipo um êmbolo, assim, uma borrachinha de uma seringa. Vamos botar aqui, ó, impedindo que ele vá embora dali. Vamos supor que esse nosso gás aqui, ó, está na CNTP. E aqui dentro eu tenho 1 mol de um gás, de qualquer coisa. Pode ser qualquer mol, de qualquer gás. Eu poderia te perguntar, qual é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás na CNTP? Vocês já sabem essa resposta. Alguém lembra? Se alguém quiser digitar aí para mim, agradeço. Qual é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás na CNTP? Qual é a resposta para isso? Vamos ver quem é que escreveu lá para mim. Vamos ver se acertou aqui nossa brincadeira. Deixa eu fechar aqui a janelinha. Ó, 22,4 litros o Arthur mandou lá. Isso mesmo. Mas por que, Arthur? Sabe por quê? Vamos mostrar agora. Provavelmente tu saiba, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Na CNTP, o P é 1 atm. O volume é o que a gente quer achar. Eu tenho 1 mol. Já que eu usei a pressão em atm, eu vou usar o R, o 0,082. E a temperatura na CNTP vale 273 Kelvin. 1 vezes V é V. 1 vezes 0,082 vezes 273, isso vai dar algo muito próximo
a 22,39 litros. Então, arredondando ali, a gente bota 22,4 litros. Então, esse é o volume ocupado por um mol de qualquer gás na CNTP. E se eu perguntasse, Arthur, tá, e qual é o volume ocupado por 2 mols de qualquer gás na CNTP? Bom, se um mol ocupa 22,4 litros, 2 mols, 44,8. Tá, e se a gente mexer na pressão agora, se a gente mexer no volume, na temperatura, bom, daí eu vou sair da CNTP, aí eu vou ter outros problemas para resolver. Eu posso inventar agora valores de P, de E, de T, na verdade, de N, e vocês têm que achar o que está faltando aí, achar a variável que está faltando. Entenderam a jogada? Então, isso aqui é quando a gente olha para uma foto de um gás para um estado do gás. Eu olhei para um momento dele. Pá, é aquela coisinha que está naquela caixinha rosa ali, certo? Assim que eu uso a equação de Clapeyron. Agora imagina o seguinte: eu tenho um gás que eu vou confinar ele num recipiente. Vou desenhar agora aqui do lado direito, acho que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Eu tenho um gás que eu vou confinar ele num recipiente. Quanto de gás eu tenho aqui? Bom, uma porção que eu quiser. Ó. Vamos fazer o seguinte: eu vou dizer que aqui dentro eu tenho um volume V1 a uma temperatura T1, a uma pressão P1, e eu tenho aqui dentro um número de mols N1. Se eu quisesse descrever esse estado usando a equação de Clapeyron, como é que eu faria isso? Bom, vou escrever a equação de Clapeyron para isso. Ó. P1 vezes V1 é igual a N1 vezes R vezes T1. Assim eu descrevo esse estado. P1V1 é igual a NRT1. Se eu levar agora esse gás para um outro estado, para uma outra configuração, como é que poderia ser essa outra configuração? Pode ser de qualquer jeito, tá? Vou inventar que eu vou apertar esse gás aqui, ó. Ó, vou comprimir ele aqui. E nessa nova configuração, vamos supor que esse meu novo gás agora assuma esses valores, ó. P2, V2, T2 e sei lá, vamos generalizar, vamos botar aqui um N2. Sei lá, escapou gás dali de dentro. Por alguma maneira escapou um gás, ou até coloquei um gás ali para dentro. Como é que eu posso escrever a equação de Clapeyron para esse cara? Bom, daí ficaria PV igual a N R T. Olhei para um estado, apliquei a equação de Clapeyron. Olhei para o outro estado, apliquei a equação de Clapeyron. Se eu quiser, ao invés de olhar para os dois estados, assim, ó, um, o outro, se eu quiser comparar esses estados, o que é que eu posso fazer aqui? O que que eu sei que nesta conta é igual dos dois lados? Eu sei que vai ser igual de qualquer maneira. O que que eu sei que vai ser igual dos dois lados? Ah, eu sei que vai ser igual o R, né? Porque o R era uma constante. Então vamos isolar o R aqui na esquerda e na direita. Vou escrever assim, ó. R é igual a P1 V1 sobre N1 T1. E do lado de lá a mesma coisa. R é igual a P2 V2 sobre N2 T2. Mas vejam só, se o R é igual a esse negócio aqui e o R também é é igual àquele negócio ali da direita, que conclusão que eu posso chegar então? Eu posso chegar aqui, eu posso concluir que P1 vezes V1 dividido por N1 vezes T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por N2 vezes T2. Aqui a gente tem uma matemática, né, que relaciona os dois estados de um gás. E em quem é que eu poderia mexer usando isso daqui? Bom, eu poderia mexer em todo mundo que era mexível nesse nosso problema. Quem é mexível? O P, o V, o N e o T. Mas, Arthur, vamos lá. Geralmente, quem é que a gente não mexe aqui nessa transformação? Isso é o que a gente chama de transformação gasosa, tá? Geralmente, em quem é que a gente não brinca aqui nessa passagem de um para o outro, da esquerda para a direita? Vamos ver se tu identifica aí. Geralmente, em quem que a gente não acaba não mexendo nos problemas de física?
Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, então. Geralmente a gente não mexe no número de mols. Então pode acontecer o seguinte, ó. Se, vamos fazer um problema mais simples, ó. Se o N1 for igual ao N2, o que que acontece com essa nossa relação matemática aqui? Bom, se o N fosse igual dos dois lados, o N ia ficar aqui junto com o R, né? Ia ser igual. O que que ia sobrar ali para a gente comparar? Bom, daí ia sobrar isso aqui, ó. P1 vezes V1 dividido por T1 seria igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Aqui a gente tem uma comparação entre as variáveis de estado de um gás, se a gente mantém o N constante. Aí, como é que o cara costuma escrever isso aí na prova? Ele costuma dizer, em um recipiente hermeticamente fechado. Bom, esse hermeticamente fechado aí seria para partículas, né? Impedindo entrar ou sair partículas. Daí eu teria o N1 igual ao N2 e a comparação bastava se fazer entre P, V e T, que é justamente as variáveis, ou que são justamente as variáveis de estado de um gás. Certinho? Fui claro nessa explicação? Geralmente se conta o problema ao contrário, tá? Eu conto nesta ordem que eu acho mais interessante de ver, né? Essa ideia. Os químicos contam primeiro a parte que vem depois. Davi, como assim isso em todas essas situações? Se a gente não considerar uma mudança no número de mols para gases ideais ou perfeitos, a gente vai usar isso que eu escrevi aqui para ti. Como é que a gente chama isso daqui? Alguém lembra o nome desta matemática aqui? Isso é o que a gente chama de lei geral. Ó, lei geral, ela é geral porque ela é geral, né? A minha mesa digitalizadora tem um limitador aqui que eu não consigo escrever no cantinho. Então eu vou escrever melhor aqui. Isso aqui é o que a gente chama de lei geral dos gases perfeitos. Toda vez, Davi, que eu precisar fazer uma comparação entre dois estados de um gás, eu vou usar isso aqui. Mas ficou uma porcaria aqui, o perfeitos, eu vou reescrever. Lei geral dos gases perfeitos. Mas vamos ver se é o que eu tô, vamos ver se eu entendi o que você está me perguntando ali. Será que sempre vai mudar tudo isso aí? Essa é a tua pergunta? Será que tudo vai mudar aí, o P, o V e o T? É tipo isso que tu queria saber? Sim, senhor, é basicamente isso. Nem sempre tudo vai mudar. Agora pensa comigo. Se uma dessas coisas são três variáveis de estado, tá? P, V e T. Se uma dessas variáveis mudar, para a conta fechar, pelo menos mais uma vai ter que mudar. Concorda comigo? Se uma mudar, se por exemplo o P mudou no meu problema, pelo menos um dos dois ali, ó, ou o V ou o T vai ter que mudar, senão a conta não vai fechar do outro lado. Pode acontecer das três variáveis variarem? Pode. Pode acontecer de uma das três variáveis não variarem? Pode. Não variar? Pode. Variarem não, né? Uma não variarem. Uma não variar? Pode. Pode acontecer de duas não variar, não variarem agora, sei lá. Bom, se duas não variam, a terceira não pode variar também. Se uma varia, pelo menos mais uma vai ter que variar. E daí, como é que a gente chama essas transformações? O prefixo dessas transformações em que uma variáveis de estado não varia. Vocês lembram? O prefixo dessas transformações? Eu vou passar para o próximo quadro aqui, tá? Aqui no próximo quadro eu coloco para vocês a lei geral dos gases perfeitos, tal como eu escrevi ali, mas nem sempre as três variáveis de estado precisam variar. Pode acontecer situações específicas em que alguma dessas variáveis não varia, mas se uma varia, pelo menos uma tem que mais uma tem que variar, das três. São as famosas isos. O que que seria uma transformação isobárica, também chamada de lei de Charles e Gay-Lussac? O que que é uma transformação isobárica? Iso quer dizer mesmo, igual, e bárica vem de pressão. Então, eu tenho uma transformação em que a pressão permanece constante. Tá, te liga, vamos voltar uma casinha aqui, ó. Olha o que nós estávamos fazendo antes. Vamos voltar um quadrinho. Eu comecei o treco lá para vocês generalizando e escrevendo assim, ó.
ou desculpe, P1, vamos botar que nem eu fiz lá. P1 V1 dividido por N1 vezes T1 era igual a P2 vezes V2 dividido por N2 vezes T2. Quando o N ficou igual, o que que a gente fez com ele aqui na conta? A gente cortou fora, porque é o mesmo número dos dois lados, né? Tá, fechou o problema. Tá, e agora e se o P for igual, o que que eu vou fazer com ele ali? Ah, eu vou tirar fora. Ah, lembrando que a gente já considerou que o N é igual, tá? Pode acontecer do N variar, mas eu estou considerando agora que o N é igual daqui para baixo. Se o P for igual na transformação, o que que vai acontecer? Eu vou ter variação de V e variação de T. Então, nossa continha vai ser assim, ó. V sobre T igual a V sobre T. Saiu o P da conta. Aqui a gente poderia até pensar em algo assim, ó. Vamos pensar em proporção. Imaginem que aqui eu coloque, por exemplo, o número 10. Vou inventar um número aqui, ó. E aqui eu vou inventar o número 5. Ó, volume 10 para a temperatura 5. Para a conta fechar, se aqui chegar, por exemplo, em 20, para a conta continuar dando a mesma resposta, quanto é que tem que ser o número aqui de cima? Ele vai ter que ser 40. 40 por 20 é 2, 10 por 5 é 2 também. O que que isso aqui significa? O que que eu quis dizer para vocês? Que se por acaso no meu problema a pressão não mudar e o volume for multiplicado por 4, o que que vai acontecer com a pressão, com a temperatura? Ela vai multiplicar por 4 também. O que eu estou contando aqui para vocês é que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Uma cresce, a outra cresce também. Se eu não mexer na pressão, né? Se a pressão for constante. Como que é o gráfico de, como é que é o gráfico de uma transformação isobárica que um tipo, tá? Um tipo de gráfico. Vou fazer dois tipos de gráfico aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Digamos que eu coloque aqui um gráfico de P aqui e eu coloque V aqui. Nessa transformação, o que que aconteceu com o volume nesse meu desenho? Ah, nesse meu desenho aqui, o volume aumentou. E a pressão? Bom, a pressão não mexeu, é isobárica. Então o gráfico seria assim, ó. Deveria ficar uma retinha aqui, tá? Isso aqui, ó. Eu tenho uma expansão isobárica. Pressão sempre no mesmo valor. Tá, e se fosse um gráfico de, ao invés de ser P por V, se fosse um gráfico de P aqui, ó, por T. Mesma coisa. A temperatura cresceu e a pressão não se modificou. Então seria um gráfico assim também. Mesma ideia. Agora, se fosse um gráfico que nos meus eixos eu tivesse V num eixo e T no outro, como é que vai ser esse gráfico? São duas variáveis, né, que são diretamente proporcionais. Então o gráfico vai ser assim, assim. Tendência é que ele passe pelo zero ali, né? Esse é um tipo de transformação, tá? Transformação isobárica. Bom, outro tipo de transformação interessante é a transformação isométrica. O que que é uma transformação isométrica? Isométrica é a mesma coisa que isovolumétrica ou isocórica. Tudo quer dizer a mesma coisa. Tudo quer dizer volume constante. Bom, numa transformação a volume constante, quem é que vai sair daquela continha lá da gente? Quem vai sair da continha é o V. Vai ficar o P e o T. Ó, PT, PT. Mesma coisa. Como é que são os meus gráficos? Com a mesma ideia de antes, tá? Só que ao invés de agora, quem vai ficar constante agora não é mais o P, é o V. Então vai ser a mesma ideia. E a proporção também, ó, é parecida com a anterior. Se a gente for considerar aqui uma proporção entre as coisas, eu teria nesse gráfico que P é diretamente proporcional ao T. É a mesma matemática, estão vendo? O V ficou constante e se o P dobra, o T dobra também. Finalmente, aqui uma transformação isotérmica. A transformação isotérmica é a transformação em que a temperatura vai se manter constante. E daí a gente vai tirar daquela fórmula o T. Como é que vai ficar? PV igual a PV. Aqui ficou trocado, desculpe, gente, ó.
aqui tá trocado, ó. Eu vou ter que ajeitar depois, ó. Aqui é PV, ó. Mil desculpas aqui, ó. PV, PV. E nesta parte aqui agora, ó, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que se eu aumento a pressão, o volume diminui, se eu não quiser mexer na temperatura. E vice-versa, né? Se eu mexer no volume, eu mexo na pressão sem mexer na temperatura. Se eu quiser que seja assim. Então, são as famosas ISOs, tá bom? Vamos ver como é que a gente aplica isso daí agora. Vamos dar uma trabalhada nessa parada aí. Eu vou arrumar depois aqui esse Tzinho. Deixa eu ajeitar ele aqui já. Eu quero mandar esse material para vocês. Eu já devia ter colocado ele no como PDF lá e eu acabei não colocando. Tá, já vai arrumar aqui já em seguida. Que nós clicamos nele de novo. Já se ajeitou ali, agora eu vou salvar. Aí, gente, vamos continuar aqui. E agora vamos resolver alguns exercícios do assunto aí para a gente ver como é que isso aí aparece nas provas. Então, tudo montadinho aí para vocês, tudo ajeitadinho. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Aqui. Tá direitinho aí, né? Tá tudo certinho para vocês. Feito. Vamos lá, vamos ver se agora eu tiro as dúvidas do Davi aí. Vamos ver. Ó, questão de Santa Maria, ano 2000, questão muito fácil. Mais fácil que nem a do Grêmio, isso aqui. As variáveis que podem definir os estados possíveis para um mol de um gás são quais? Bom, calor, massa, volume, bah, nem precisa perder tempo, né? Variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Esse conjunto de informações caracterizam o estado de um gás. Mais uma. Essa aqui é da URGS, ó, já o buraco é mais embaixo. A questão diz assim: considere as afirmações abaixo sobre gases ideais. A primeira, a constante R, presente na equação de estado de gases PV igual a nRT, tem o mesmo valor para todos os gases ideais? Sim, por isso que ela é chamada de constante universal. Ela vale a mesma coisa para todos os gases. Então, essa primeira afirmativa aqui é verdadeira. Segunda, volumes iguais de gases ideais diferentes a uma mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas? Putz, como é que eu vou saber isso? Vamos escrever a equação de Clapeyron aqui, ó. PV é igual a nRT. Olha o que que ele está me contando lá. A conta tem que fechar, tá? Volumes iguais. Então, se eu pegar vários gases com volumes iguais, então isso aqui não é mais uma variável, isso aqui é uma constante. De gases ideais diferentes a uma mesma temperatura e mesma pressão, contém o mesmo número de moléculas, isso aqui eu já sei que é uma constante também, ó. Olha, se o P for igual para todo mundo, o V for igual para todo mundo, o R é igual para todo mundo e o T é igual para todo mundo, como é que tem que ser o N? O N tem que ser igual para todo mundo, senão a conta não fecha. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Terceira, a energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta de um gás. Logo em seguida, pessoal, a gente vai ver que temperatura está associada à agitação das moléculas. Portanto, a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura do gás. Então, a última afirmativa também é uma afirmativa verdadeira. Eu não disse que ela é igual, tá? Eu disse que ela é proporcional. Quanto maior é a energia cinética, maior é a temperatura do gás que a gente tem ali. Certinho? Então, uma questão da URGS aí, uma pegada um pouco diferente, né? Uma boa questão para a gente analisar. Vamos ver o que mais que tem aqui que eu trouxe para vocês. Ah, questão da UDESC. Fácil, análise de gráfico. Ah, mas não vai cair isso aí na prova. Na URGS já caiu uns 200, assim, para quem vai fazer esse vestibular, né? Uma dada massa gasosa que está limitada em um cilindro por um êmbolo móvel sofre as transformações representadas pelos seguintes gráficos. Assinale a alternativa que contém a correta classificação
das três transformações apresentadas. Olha, eu vou começar pelo 2, que é o mais fácil de ver, é o mais barbado. Tá vendo que no um tá mudando tanto P quanto T? Tá mudando os dois. Então vou começar pelo que mostra que não muda. O que que o gráfico 2 está contando para gente? O gráfico 2 está dizendo para a gente que a temperatura muda, mas que o valor da pressão, o valor da pressão é sempre o mesmo. Então ele está dizendo para a gente que a pressão é vou escrever aqui, CT. CT quer dizer constante. Se a pressão é constante, o gráfico é o gráfico de uma isobárica. Eu já sei que a transformação 2 é uma isobárica. Não pode ser nem A nem B, não pode ser nem B, nem C, nem D, nem E. A última transformação aqui, ó. O que que ele está dizendo para a gente com essa linha vertical? Ele está dizendo que esse valor aqui não está mudando, ó. Esse valor aqui é o da temperatura. A temperatura agora é uma constante, mas eu estou mexendo no volume. Esse gráfico aqui é de uma transformação isotérmica. Bom, se é isotérmica, já não pode ser esse letra B aqui, né? E a letra A, pessoal, o que que ele está contando aqui, ó? O P está mudando, o T está mudando, mas é uma reta que passa pela origem. Então, isso aqui está dizendo para a gente que P é diretamente proporcional a T. Quando é que isso daqui acontece? Numa transformação isocórica, que é quando a gente não mexe no volume. Ah, mas o que que é isocórica? É a mesma coisa que isovolumétrica, que é a mesma coisa que isométrica. Então, aquela primeira transformação era mais difícil de ver, né? Se era isovolumétrica, porque não tem um volume ali. Mas a gente está vendo que P e T são diretamente proporcionais aqui. Então, só podia ser uma isovolumétrica. Essa só de identificar gráfico já caiu várias vezes na URGS questões, que é só de olhar e marcar. Só isso. Só marcar. Aqui uma de continha agora. Vamos ver como é que é as de continha. Quando confinado em um recipiente cujo volume é 3 litros, certa massa de gás ideal exerce uma pressão de 3 atm a uma temperatura de 27 graus Celsius. Essa mesma massa de gás, então a gente não mexeu no número de mols, é então colocada num recipiente de 2 litros de volume a uma temperatura de 127 graus Celsius. Ele quer saber quanto é que é a nova pressão aí. Pessoal, vocês podem montar isso aqui de diversas maneiras, tá? Podem fazer o problema na grosseria mesmo, assim, né? Já ir montando. Eu gosto de montar uma paradinha assim, ó. Não é que tem que fazer, tá? Não é obrigatório fazer, nem um pouco obrigatório. É só uma ideia de como é que a gente poderia se ajeitar aqui para a questão. Só uma ideia. Deixa eu até vou mexer na minha tabela aqui, ó. Tava pensando ela de um jeito, eu vou fazer de um outro. Ó, é só uma ideia. Eu vou fazer assim. Eu acho bem válido fazer por aqui. Só uma ideia. Até eu posso se eu vou colocar só dois estados, eu posso só dividir isso aqui no meio e dividir isso aqui assim. Só uma ideia. Assim. Vamos só fazer mais uma linha aqui no meio agora, só para a gente organizar a questão. Aí eu vou botar assim, ó. O que que a gente vai olhar nessa questão, né? A gente vai olhar os valores de P, de V e de T, para dois estados, um estado A e um estado B. O jeito que começa é o jeito que termina. O que que ele falou? Quando confinado em um recipiente de volume 3 litros, ó, no começo do problema a gente tinha um volume de 3 litros. Certa massa de gás ideal exerce uma pressão de 3 atm, ó, 3 atm, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Vou escrever isso aqui, ó, 27 graus Celsius. Essa mesma massa de gás é então colocada num recipiente de 2 litros. A gente vai mudar agora para 2 litros aqui, ó. E temperatura de 127 graus Celsius. Aí a pergunta é: qual vai ser a pressão que esse gás vai estar submetido? Eu quero descobrir o que que eu vou colocar dentro dessa casinha aqui, ó. Essa é a pergunta, né? O que que vai aqui dentro? Como é que eu posso montar isso aqui? Ah, eu posso fazer a fórmula lá, ó, ajeitar, né? Ah, PA vezes VA dividido por TA é igual a PB VB dividido por TB. Posso pensar assim. Quem é o PA? Ah, o PA é 3.
É a pressão no começo lá. Não tinha A e B, tá? Eu que inventei na questão. Então, 3. Quem é o volume? 3. Quem é a temperatura? Cuidado agora. Ah, é 27. Se tu escrever ali 27 tá ralado. Tem que botar quanto? Tem que botar mais 273. Isso aqui vai dar 300 Kelvin. Então, tu vai botar aqui 300. Fala 300. Agora aqui, ó. Quem é o PB? PB é o que a gente está procurando. VB. VB é 2 litros. E quem é que é a temperatura? Bom, soma lá os 273 também, sempre em Kelvin. Mas, senhor, e se ele me pedir em graus Celsius? Tu faz em Kelvin, depois volta. Isso vai dar 400 K, né? 400 Kelvin. Então aqui vai ficar um 400. Agora é só a gente resolver essa parada aí. Eu vou simplificar o que dá para simplificar para minha vida ficar mais fácil. Eu vou cancelar um zero, um zero, um zero. Os dois lados. Tá sereno. Fazer uma mesma coisa, esse zero mesmo. Aqui eu posso cancelar um 3 com 3, ó. Aí ficou um para um. O que que sobrou do lado esquerdo? Sobrou 3 sobre um é igual a PB. O que que a gente pode fazer ali agora? Tinha um 2 e um 4 que eu não mexi, ó. Posso simplificar aqui, vai ficar um para 2. Aí aqui vai um 2 aqui embaixo. Multiplica cruzado, PB vale 6 ATM. 6 ATM. Então o número que vai entrar aqui é 6 ATM. Como é que eu posso resolver isso aqui pensando em proporções, que também é uma ideia, tá? Aí o cara que tá mais treinadinho aí, como é que eu poderia pensar isso aqui? Para sair desse número e chegar nesse número, eu tenho que multiplicar por quanto? 3 para virar 2. Eu tenho que multiplicar por 2 terços, né? 3 vezes 2 terços, isso dá 2. Se por acaso o volume multiplica por 2 terços, o que que eu vou ter que fazer com a pressão? Ah, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou ter que dividir por 2 terços. Já pensei numa ideia aqui, ó. Vou dividir por 2 terços. E o que que eu fiz daqui para cá agora? Ah, daqui para cá eu fiz vezes 4 terços, né? 300 para 400 eu fiz vezes 4 terços. Bom, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então aqui eu vou fazer vezes 4 terços. Então, para eu chegar na resposta, eu vou ter que pegar o 3. Ó, eu vou pegar o 3. Eu vou multiplicar ele por 4 terços e vou dividir por 2 terços. Mas dividir por 2 terços é a mesma coisa que multiplicar por 3 meios, né? É a mesma coisa. Ó, vamos simplificar isso aí para a gente ver o que que vai dar de resposta. O 3 com o 3 caiu fora, o 4 com o 2 vai dar 2 para um. 3 vezes 2, 6. Então eu posso ir na proporção se eu quiser. Vou trabalhando com isso, né? Eu acho interessante essa ideia. Mas daí o cara tem que estar nervoso aí, né? Tem que ter trabalhado bastante em casa. Não adianta querer adivinhar no dia da prova lá como é que faz. Tá? Mas não esquece de transformar isso aqui para Kelvin. Se não transformar isso aqui para Kelvin, tá ferrado. Vai errar tudo. Ah, mas ele pediu em graus Celsius. Resolve, passa tudo para Kelvin, resolve o problema em Kelvin, depois tu destransforma, né, para graus Celsius. Feito? Então, mais um modelinho de questão aí, uma questãozinha bacaninha. Fácil, bem fácil. Não pode esquecer de transformar para Kelvin. A pressão sobre uma bolha de ar no fundo de um lago é de 3 atm. Essa bolha sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus Celsius, e tem o volume quadruplicado. Ó, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer assim, ó. Vamos pensar que nós tínhamos um laguinho aqui, ó. Nós tínhamos um laguinho. Vamos botar aqui um. Ia ser azul, né? O laguinho, né? Fiz laranja aqui, né? Um laguinho azul. Vamos desenhar uma bolha agora aqui. Nós tínhamos uma bolha no fundo do lago. Uma bolha não retangular, né? Ficou feio as zonas. Nós tínhamos uma bolha no fundo do lago e essa bolha ocupava um certo volume. Quando ela chegou aqui em cima, o cara falou que o volume não é mais o do início, né? O volume dela agora quadruplicou. Então vai ter que ser um volume 4 vezes maior. Vamos ver como é que eu vou fazer para arrastar ela aqui, ó. Aqui, ó. Ela veio dali para cá.
Nós sabíamos o que mais dessa questão, o que que ele contou lá, né, no enunciado, né? Ele contou para a gente que a pressão lá embaixo era de 3 atm. Quanto mais profundo, maior é a pressão, né? Isso aí já é sabido de vocês. 3 atm. Pode até não saber calcular, mas sabe que é maior. Essa bolha subiu para a superfície, onde a temperatura é de 27 graus Celsius. Ela disse que o volume quadruplicou. Então, se eu chamar o volume aqui, por exemplo, de V, VO, volume do início, aqui vai ser o quádruplo. Quádruplo de VO. Considerando a pressão atmosférica no local de 0,8 atm, ele também me disse que a pressão aqui, ó, é 0,8 atm. A pergunta é, qual era a temperatura no fundo do lago? Vamos chamar isso aqui de TO. É isso que ele quer saber, ó. Ele contou para gente a informação da pressão, do volume e da temperatura lá em cima, contou para gente a pressão e o volume lá embaixo, mas não nos contou a temperatura. Como é que eu saio dessa enrascada? Lei geral dos gases perfeitos. PO, VO sobre TO. Início aqui, né? O é início. PVT, que é o do fim. Ah, não podia chamar de A e B? Pode chamar de Joaquim, Mariazinha. Se tu quiser. Só botei ali uma referência para eu poder me organizar. Pressão inicial do gás, 3 atm. Volume inicial do nosso gás. Aí começou com o volume VO. Então, pressão inicial 3 atm, volume inicial VO. Temperatura inicial do nosso gás. Não sabemos. Pressão final do gás, 0,8 atm. Volume final do gás, 4 vezes o volume do início. Temperatura final do gás. Quanto deu a temperatura final? Bom, ali está marcando a 27 graus Celsius. Não posso escrever assim, né? Tem que passar para Kelvin, ó. 300 Kelvin. Vamos botar aqui trezentinhos. Feito. Agora eu vou resolver essa parada aqui, ó. Eu posso cortar esse VO dos dois lados, né? Tá sereno cortar, ele está multiplicando ali em cima dos dois lados. E agora eu vou me ajeitar. 3 dividido por TO é igual a 0,8 vezes 4 sobre 300. Tá, se eu quiser isolar ali agora, se eu quiser isolar o TO, como é que vai ficar esse negócio aqui? Isso aqui vai ficar 0,8 vezes 4 vezes TO é igual a 3 vezes 300. TO vai ser igual a 3 vezes 300 dividido por 0,8 vezes 4. Tá, como é que eu posso facilitar a minha vida aqui? Vamos tentar bolar um plano, né? Porque a gente não tem calculadora no dia. Acho que eu vou conseguir. Eu vou escrever assim, ó. 3 vezes 3 vezes 100, né? É a mesma coisa que 3 vezes 300. Aqui embaixo, eu vou escrever assim, ó. Ah, vou botar até vezes um 10 aqui, para tirar essa vírgula embaçada daqui, ó. Multipliquei por 10 em cima e 10 embaixo, né? Vezes 4. Vamos arrumar isso aqui agora, vamos ver o que dá para fazer. Vai dar um número aproximado, né? Ele fala ali aproximadamente. Se eu dividir 100 por 4, isso vai dar 25. Se eu dividir isso daqui, ó, isso daqui, quanto é que dá essa divisão aqui, ó? Isso aqui é 9 dividido por 8. Isso vai dar quase que 1,1, né? 1,1 vezes 250. O que que é 1,1 vezes 250? É 250 mais 25. E isso dá 275. Dá mais ou menos isso daqui. Será que é isso aí? É, né? Mais ou menos isso. Se eu não fiz errado a minha conta, é mais ou menos isso. E agora, como é que eu vou transformar isso daí? Isso aqui que eu achei tá em Kelvin, né? Tá em Kelvin. Como é que eu vou transformar isso aqui agora para graus Celsius? Eu só espero ter acertado a minha aproximação aqui, né? Eu vou tirar 273. Isso aqui vai dar 2 graus Celsius. Então, se eu fiz direitinho em matemática, eu fiz alguma coisa errada na matemática. Imaginei que eu tivesse feito errado em matemática. Imaginei que alguma coisa eu não fiz o que era pra fazer aqui. Vamos ver o que que eu não fiz aqui.
Eu sabia que a resposta não era 2. Tinha certeza. Vamos ver onde é que está meu problema matemático. Aqui eu tinha PVT, PVT. 3 vezes 300 zero, tá, isso aqui vai dar isso aqui. 0,8 vezes 4 vezes TO, tá. O que que eu poderia ter feito aqui de simplificação melhor? Ó? Em algum lugar eu devo ter feito alguma besteira aqui de matemática. Aqui eu poderia ter feito isso, ó. Eu poderia. Cadê minha caneta? Aqui. Eu poderia ter simplificado de repente por 2 dá 5, por 2 dá 4. Tá. Agora eu tenho ali, ó, 9 quartos. 9 quartos, isso daqui dá 1,25. Não, dá 2,25. Dá 2 vezes 4 mais um quarto de 4. Isso aí. E aqui eu tenho 5 vezes 25. Isso aqui dá 125 vezes 2,5. Agora acho que vai sair minha continha. 125 vezes 2 dá 250. Mais a metade de 125, que é 62 e uns quebradinhos aqui. Isso aqui vai dar 2, dá 6 mais 5 dá 11, dá 3. Puxa vida, mas tem alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui na minha matemática. Isso deve ser porque já está quase na hora de dormir. Isso aqui, se eu tirar agora 273, não vai dar minha conta de novo. Tem alguma continha, tá embaçada aqui. Mas tá tudo certo ali, quer ver? Ó? Vamos ver se aqui a conta na calculadora mesmo. Alguma coisa eu me perdi na minha conta, na minha simplificação. Isso vai ficar 3 vezes 300. 3 vezes 300 dá 900. Eu vou dividir isso daqui por 4 e vou dividir isso daqui por 0,8. Isso dá 281. A minha conta está errada, em algum lugar eu errei essa minha besteira aqui de conta. Isso aqui vai dar 281,25. Eu acerto essa conta aqui todo dia que eu faço e hoje que eu fui fazer, em algum lugar eu não consegui fazer. Em algum lugar eu me perdi. Alguma simplificação aqui. Essa conta aqui vai ficar 200 e... Depois de um dia inteiro de aula, a cabeça às vezes não funciona mais. Isso aqui vai dar 281,25. Tá em Kelvin, né? E agora eu vou passar para graus Celsius. É só eu descontar 273. Menos 273. Essa diferença aqui, ó, dá 8,25 graus Celsius. Então ali seria os 8 que eu mostrei antes. Certo? Questãozinha fácil também, tá? Só a minha matemática ali, em algum lugar eu fui fazer uma simplificação e ela não ficou muito boa. Se eu ia dividir depois, quando é que ia ficar 9 dividido por 4, né? 9 por 4 é 2 mais um quarto. 2,25, é isso aí mesmo. Tinha que ter dado certo. Alguma coisa eu fiz errado ali. Só saideira, gente. Vou fazer a ultiminha aqui, ó. Nem vou pensar nessa daqui agora, depois vocês podem fazer ela. Eu mando para vocês esse material aqui. Eu mando para a Michelle depois da aula. Assim que terminar, eu mando para ela. Vamos pegar a ultiminha aqui então. Vamos pegar uma que seja bem rápida de fazer. Essa aqui é extensa, essa aqui depois vocês podem testar. Vamos pegar essa aqui, pode ser essa daqui, ó. Certa massa de um gás ideal sofre as transformações AB e BC representadas no gráfico. P por V, pressão por volume da figura abaixo. O que que a gente pode dizer desse gráfico aqui, ó, desse gás? Vocês conseguem enxergar o tipo de transformação que a gente teve em cada um dos pedacinhos da questão ali? A transformação AB é uma transformação de qual tipo aqui que nós tivemos, ó? A transformação AB é uma transformação em que a pressão diminuiu, mas que o volume ficou no 8. Então é uma isocórica, essa daqui, ó, isocórica. E essa transformação aqui é uma transformação em que o volume cresceu, mas a pressão não mudou. É uma isobárica. Então, já olhando para o gráfico, eu já matei isso. Tá, e como é que eu descubro agora quanto vale, ou comparar as temperaturas, né? Como é que eu poderia comparar as temperaturas? Eu poderia fazer assim, ó. Vamos comparar A e B. A e B. Vamos escrever, ó. PA, PA, né? Esse aqui é o ponto A.
O P dele é 6 e o V é 8. P vezes V sobre o seu T, que eu não sei quanto é igual, ponto B, 3 vezes 8, ó. 3 vezes 8 sobre o seu T. PVT, PVT. Como é uma transformação isovolumétrica, isso aqui sai fora daqui, ó. E a gente pode organizar isso aqui e escrever aqui. 3TA, 3TA é igual a 6TB. Ou ainda, que TA vale duas vezes o TB. Então já viram que TA é maior do que TB, né? TA vale mais que TB, é o dobro. Agora vamos ver a comparação entre B e C. Entre B e C vai ficar assim, ó. P vezes V sobre T é igual a ponto C. P vezes V sobre T. O que que dá para simplificar ali? Como é uma transformação isobárica, isso aqui sai fora. Aí a gente chegou aqui, ó, que 8 vezes TC, 8 vezes o TC é igual a 16TB. Ou ainda, TC vale duas vezes TB. Olha, se o TC vale duas vezes o TB e o TA vale duas vezes o TB, quer dizer que TA e TC são iguais. E que as duas são maiores, né, do que TB. Ó, temperatura em B é maior do que em A? Não, em A é maior. Em C é menor do que em B? Não, em C é maior do que em B. A temperatura do gás em C é maior do que em A? Não, em A e em C é igual. A transformação AB é isotérmica? Não, a AB é isocórica. A ABC é isobárica? Sim, não precisa nem ter feito a questão, né, para descobrir que ela era uma transformação isobárica. Certinho, pessoal. Eu vou deixar então à disposição essa aula aqui para vocês. Eu vou só fazer os ajustes aqui, vou mandar ela para a Michelle, e daí vocês podem trabalhar nela para a semana que vem, e daí a gente já entra em primeira lei da termodinâmica. Essa aula vai longe, tá? Ela tem 64 slides, eu já botei tudo junto aqui. A primeira lei da termodinâmica e a segunda também. Feito? Beijão para vocês aí, uma ótima semana. Tchau, pessoal. Tá na mão, senhor. Boa Valeu, noite. Davi.